Bom dia, meus amados. Bom dia. Mais uma vez estamos vendo aqui as cartas de Paulo aos Gálatas. Eu convido você a abrir o livro de Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 11 até o 24. Mas antes eu gostaria de falar algo sobre esse livro. Essa foi a primeira carta que Paulo escreve. A maioria dos historiadores acreditam Gálatas como a primeira carta que Paulo escreveu. Também existe aí uma dúvida se foi a primeira, a segunda ou da terceira viagem missionária. Então nós preferimos falar que foram nas suas primeiras viagens que Paulo escreveu essa carta. Como nós vimos ali no capítulo, no versículo 6, na minha versão, ele vai falar: estou muito surpreso. A tradução original, em grego, Paulo está falando: estou atônito, estou perplexo da maneira que vocês mudaram tão rápido a doutrina que eles tinham aprendido da graça para a doutrina aonde eles teriam que fazer mais algumas coisas. É um livro que tem 6 capítulos e ele vai falar exatamente sobre essa dificuldade. Se nós pegarmos Romanos, que é mais ou menos explicando o que está nas cartas de Gálatas, a gente percebe que são 16 capítulos onde Paulo fala exaustivamente, explicando o que estava acontecendo, explicando exatamente essa parte dos judaizantes que queriam infiltrar na igreja gentílica e trazer outras bases para a salvação. Então, praticamente, nós vamos ver no capítulo 1 de Gálatas, no capítulo 2, no capítulo 3, Paulo falando quase a mesma coisa. Então, não se preocupe em falar assim: mas ele já falou sobre isso. Então, eu estou, como até o Rodrigo falou, eu sou apenas um mensageiro, não fui eu que escrevi. Mas a gente observa que Paulo estava extremamente preocupado sobre essa adulteração da verdade para uma necessidade, como os historiadores ali eles dizem, não tem não chegam a um consenso. Alguns dizem que eles realmente, aqueles judeus, aqueles cristãos judaizantes, aqueles judeus que haviam se convertido, eles estavam realmente interessados, estavam querendo realmente acrescentar algo que fosse verdadeiro, ou simplesmente pessoas que chegaram ali querendo atrapalhar o que Paulo havia plantado. Então a carta realmente, ela é uma carta que, se nós começarmos a aplicá-la na igreja atual, na igreja contemporânea, nós vamos observar que ela é extremamente atual. Podemos colocar aqui cartas de Paulo aos florianopolitanos, aos catarinenses, aos brasileiros, porque nós podemos não adaptar o Evangelho, mas nós podemos trazer, não adaptar essa carta, mas trazer ela aos nossos dias, para que nós possamos aplicá-la, não alterando, apenas aplicando. Então, como eu vou continuando agora, estamos diante, segundo a maioria dos estudiosos, a primeira carta que Paulo escreveu. E foi resultado provavelmente da segunda viagem, alguns dizem terceira, mas então foi provavelmente escrito nas suas primeiras viagens missionárias. Galácia foi o primeiro
mais que receber o Evangelho fora do ambiente de Jerusalém. É algo que nós temos que entender, que Paulo ele foi designado como o apóstolo dos gentios, porque os outros apóstolos lá em Jerusalém, eles eram judeus. Então eles já, naturalmente, eles já tinham esses rituais na sua tradição. Mas o que Paulo falou, que nós vamos ver aqui, é que surgiu uma grande dúvida. Esses gentios que estavam se convertendo, sendo batizados, deveriam se submeter às tradições judaicas, como acontecia com os prosélitos judeus que estavam livres. Prosélito era aquela pessoa que se convertia ao judaísmo. Eles eram chamados de prosélitos. Eles não eram judeus, se convertiam ao judaísmo, mas aí eles eram obrigados a fazer a circuncisão, eles eram obrigados a respeitar as datas, e principalmente, o que Paulo vai falar bastante em Romanos, alimentação. Então, essa era a dúvida. Afinal de contas, esses gentios, eles estavam livres dessas tradições judaicas em suas vidas? Então, um grupo de cristãos convertidos ao judaísmo, ligados fortemente a esses costumes, entendiam que os judeus convertidos deveriam observar, além de crer que a salvação somente através de Jesus Cristo, 3 pontos da lei. Primeiro, circuncisão. Segundo, dias santos. Terceiro, dieta judaica. Nós vamos agora, isso aqui é só uma introdução diante do que nós vamos ler agora, que ele já vai falar então sobre a dúvida que colocaram diante dessa apresentação, se ele era um apóstolo ou não. Queriam botar em jogo o apostolado de Paulo, dizendo que era um apóstolo falsificado, de segunda linha. Por quê? Porque ele não havia andado com os 12 originais, nem tinha andado com Jesus. Então vamos ler essa justificação de Paulo, que na verdade nós vamos encontrar em Gálatas, nós vamos encontrar em 2 Coríntios, que ele tentando, ele justificando, não, eu vi Jesus. Nós acabamos de ler em Atos. Ele viu Jesus no caminho de Damasco. Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Sou Jesus, aquele que me persegue. Jesus falou com ele, esteve com ele. Então vamos ler, a partir do versículo 11. Mas informa vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultado,
Perdão, vou ler novamente. Mas quando Deus que me separou antes de nascer, me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em Cristo, para que eu pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para encontrar os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. Não vi outro apóstolo a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Agora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois que eu fui às regiões da Síria e da Cilícia, depois que eu fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo, ouviram somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. Eles glorificaram a Deus a meu respeito. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui mais uma vez no Rio, Senhor. Podemos estar aprendendo mais de Ti, Senhor, para que possamos ser moldados conforme a Tua vontade, Senhor. Capacita-nos, Senhor, essa manhã para que a Tua verdade seja proclamada, Senhor, e que nenhuma outra coisa possa ser acrescentada à verdade ao qual Tu revelou através da Tua palavra. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vimos ali, vamos ver no capítulo, no versículo 11 e 12. 11 e 12, já está ali. Mas informo a vocês, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Paulo enfatiza que o Evangelho que ele prega não foi ensinado por homens, não foi ensinado por aqueles 12 apóstolos, mas foi revelado diretamente pelo próprio Jesus Cristo. Esse ponto central, ele destaca a iniciativa soberana de Deus e a prioridade da revelação divina sobre qualquer tradição humana. Nós já falamos aqui e vamos repetir: a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Nada precisa ser acrescentado, nem retirado. Ela está completa. De Gênesis a Apocalipse, ela se completa. E aqui é a revelação de Deus para o homem, para a conduta do homem. Não precisamos inventar nada, já está pronto. A autoridade das Escrituras não depende de ideias culturais ou tradições, mas se firma na própria revelação do Senhor. Ela é suficiente, ela se torna suficiente, ela se completa. A Bíblia interpreta a Bíblia. Nós falamos semana retrasada, se você observar que ali embaixo às vezes tem uma letrinha ou tem um númerozinho, ali está autenticando a mensagem da Bíblia. Ali diz aquela referência, aonde você pode ir lá naquela referência e autenticar aonde está escrito aquilo no qual essas pessoas estão falando. Então, em um mundo onde conceitos de autoridade são frequentemente relativizados, vivemos num país onde as autoridades elas
elas estão sendo, na verdade, usando o superlativo da sua autoridade. Ou seja, as autoridades desse mundo, ele tem sido relativizado, ele tem sido colocado em dúvida diante dessa autenticidade, dessa autoridade. E aqui, a exemplo de Paulo, ele chama os Gálatas a valorizarem a única autoridade que rege o crente, que é a Escritura, como padrão supremo, nos lembrando que no nosso princípio reformado, o que é que nós falamos? Somente as Escrituras. Usamos somente a Escritura como base do que nós ensinamos, do base que nós aprendemos. É a base da mensagem de Deus, da mensagem genuína do Senhor. Somente a Escritura. Não precisamos de base nenhum livro para completar esta obra. A Bíblia é a única e suficiente revelação de Deus aos crentes. Versículo 13 e 14, que diz o seguinte: porque vocês ouviram. Qual foi no passado, agora eles se justificando, eu não estou inventando. Vocês sabem o que a revelação que eu tive foi uma revelação do Senhor. No passado, meu modo de agir no judaísmo, como forma violenta. Eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus me separou, observe, antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, achou por bem. Observe, Paulo, ele era extremamente violento. Nós vimos ali em Atos, ele tinha, naquele caminho, ele tinha pedido permissão para matar, para chegar lá, prender aqueles cristãos. Ele era um homem mau, mas ele era zeloso. Ele não fazia isso porque havia, apesar de nós falarmos que ele é mau, mas não havia maldade no seu coração. Ele fazia aquilo por zelo a Deus. Ele achava que o que estava fazendo era a vontade de Deus. Ele achava que a perseguição àqueles cristãos estava fazendo um favor a Deus, sendo usado por ele. E aqui nós vamos ver uma transformação radical. O chamado da graça. Nós crentes, muitas vezes nós ficamos meio preocupados quando falamos dessa palavra radical. Ele é muito radical. A pessoa é muito radical. A palavra é muito radical. Mas não existe outra palavra que substitua essa palavra radical. A nossa mudança, ela tem que ser e necessita ser radical. Não podemos estar com um pé na igreja e um pé no mundo. Ela tem que ser radical. Não podemos querer estar diante dessa bondade de Deus, estar também diante da vontade do mundo. Como nós temos falado, o mundo é extremamente colorido. Ele é extremamente atraente. E nós, nesse corpo ainda, pela graça e pela misericórdia, na esperança de Jesus Cristo, será substituído por um corpo glorificado, sem pecado. Mas enquanto isso, estamos aqui, diante dessas ofertas que o mundo tem colocado em nossas mãos.
somos atraídos. Na verdade, perdoa-nos, amados, mas nós somos corruptíveis. Nos corrompemos conforme as ofertas do mundo. Às vezes, simples ofertas, como uma simples mentira. Eu fico extremamente incomodado quando eu estou conversando com alguém e essa pessoa, esse telefone toca e ele fala: desculpa, eu lhe porque estou no meio de uma reunião. Eu não sei como é que consegue falar isso na minha frente. E já estou chegando, estou a caminho, estou no carro. Tu está aqui na minha frente. Mas são essas pequenas desculpas, esses pequenos pecados, que são oferecidos para que eu me saia para uma boa pessoa, para uma pessoa legal, para uma pessoa que não está ocupada agora, não pode me atender. São pequenas coisinhas. Quando a gente fala de pecado, muitas vezes a gente pensa em pecadão, né? Pecadões, traições, essas coisas assim. Não. Pequenos pecados nos arrastam. Pequenos pecados nos fazem tropeçar. Porque eu estou falando isso aí, é porque o relato do passado de Paulo, que inclui sua trajetória como perseguidor da igreja, evidencia a profundidade do poder da transformação da graça. Se fomos transformados pela graça, por que continuamos ainda agindo daquela maneira? Então, Paulo não apenas foi chamado para anunciar o Evangelho, mas passou por uma conversão que o transformou completamente, revelando que a salvação, ela opera em transformar vidas radicalmente. Ah, você crê que você é salvo? Eu creio. Já transformou a sua vida? Você tem uma mudança de vida? Eu não estou falando isso como algo, como apontando para a sua vida. Eu estou fazendo uma pergunta que eu estou dentro dela. Betão, a salvação, ela mudou a tua maneira de viver? A tua maneira de agir? A tua maneira de falar? A maneira de condução de vida? Você é observado diante da sua transformação de vida? Ou será que as nossas palavras são lançadas ao vento? Como Jesus mesmo foi falado pela manhã não, no início. Façam o que eles estão falando, Porque eles falam o que eles estão falando é sério. Mas seguinte, não repitam o que eles estão fazendo. Não reflete a salvação. Nós temos que refletir a salvação para quem nos vê. Encontre diferença. Temos que fazer diferença. Temos que ser diferentes. Temos que agir diferente. Não importa se todo mundo faz. Não importa se todo mundo acha que é certo. Não importa que todo mundo fale, tudo bem, não tem problema. Não importa se você fala, o Senhor não está me vendo que eu estou aqui escondidinho. Temos que revelar a nossa mudança radicalmente, visualmente. Essa transformação da ação, da graça de Deus, mais uma vez, somente a graça, sola gratia. O nosso passaporte, como é que é? Senha do Wi-Fi. A senha do nosso Wi-Fi, sola graça, sola gratia. Então, a transformação é uma ação da graça de Deus e na obra regeneradora do Espírito Santo, que nos convida a reconhecer que nenhuma vida
está fora do alcance redentor do Senhor. Isso nos leva a pensar e até mesmo nos consolar que não devemos perder esperanças nem mesmo dos maiores inimigos do Evangelho, pois não sabemos o plano de Deus para eles. Não temos a autoridade de apontar o dedo, dizendo você vai, você não vai, você vai, você vai, você vai, você não vai, você vai, você não vai. Vamos fazer a fila dos que vão aqui e dos que não vão aqui. Não cabe a nenhum de nós fazer, porque o Senhor, na sua maravilhosa graça, Ele salva quem Ele quer, quem lhe apraz, da maneira que Ele quer. O ladrão da cruz é o maior exemplo. Se ele já estava sendo crucificado, é porque ele não tinha sinais de ser uma pessoa normal, uma pessoa, não normal, uma pessoa honesta. Mas ali mesmo Jesus fala, ainda hoje estará comigo. A salvação no segundo de vida. Então nós não podemos perder a esperança que o Senhor pode salvar até mesmo aquele pior inimigo. E eu coloquei o pior inimigo do Evangelho. Não perca a esperança, não pare de orar, não pare de pedir ao Senhor conversão de pessoas que você ama, que vocês estão ao seu entorno, que você muitas vezes não consegue enxergar uma transformação de vida. Não desista. Versículo 15 até o 20, que diz o seguinte: mas quando Deus me separou antes de eu nascer, eu acho maravilhoso, Paulo, ele em todo o tempo, ele sempre aplicou essa eleição do salvo. Como que Deus separou ele antes de nascer, e ele era esse homem que perseguia aqueles que creram em Senhor Jesus. Ou seja, ele já foi predestinado, independente do que ele fez nesse caminho, a ser salvo pela graça do Senhor. Então ele vai dizendo, mas quando Deus me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para a região de Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passado 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com servos e fiquei 15 dias com ele. Não vi outro apóstolo a não ser Tiago, irmão de Jesus. Ora, a respeito do que eu escreveram a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Nenhum homem me ensinou isso. Nenhum homem me falou isso. Não sentei numa cadeira e alguém me ensinou. Muito pelo contrário. Deus me revelou. Então Paulo se defende frente à tentativa que o Evangelho fosse moldado por tradições humanas. Nós somos judeus, Jesus era judeu, então nós temos que usar as tradições. Temos que seguir a mesma regra da etnia dele. Então nós vemos que essa separação entre a mensagem divina e as ideias humanas é crucial. Não adianta e não cruze as ideias do mundo com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz não, significa, sabe o quê? Não. Se ela diz sim, sabe o que significa? Sim. E que seja um não e um sim do homem, sim, sim, não, não. Porque o que for fora disso é de Satanás.
Não cruze as ideias, não coloque coisas na palavra, não acrescente nada. É um chamado para resistirmos às invenções teológicas que possam comprometer a integridade da mensagem de Cristo, reafirmando a centralidade de Cristo e a exclusividade de sua obra redentora. Existem igrejas com apenas um propósito: agradar os homens, falando apenas o que eles querem ouvir, e elas enchem. Conheço uma que tem fila para entrar. Elas não falam de arrependimento, não falam de mudança de vida, visando a santificação. A santificação que eu falo aqui é separação do mundo, não é andar flutuando o pau no chão, não é isso. É se separar das ofertas do mundo, oferecendo apenas satisfação pessoal. Você vai ver, você é um vencedor, você vai vencer. Se você quer, você consegue. Se Deus falou que é isso, é porque Ele quer te dar. Isso aí a gente vê na internet várias, não é pregações, várias mensagens mentirosas sobre o que é o Evangelho e prosperidade. É o que mais atrai o homem, a ganância do homem, a nossa ganância. Vocês observam que eu me incluo, a nossa ganância. Perdão, você é ganancioso? Amados, eu luto contra eu mesmo, eu luto contra a minha carne, porque isso é algo do homem. Eu e você, nós temos uma ganância. Ah, mas eu não sou ganancioso. Meu amado, eu não conheço vocês e vocês não me conhecem. Nós aqui nos encontramos no domingo, nos encontramos na quarta-feira. Mas eu, quando estou na minha casa, quando estou no silêncio do meu quarto, o que passa pelo meu coração, o que passa pela minha mente? Conversávamos com o Rodrigo, falando que muitas vezes nós conseguimos controlar, mas existem às vezes coisas que não conseguimos. É o pensamento. Às vezes a vontade bate na cabeça: para de pensar dessa maneira, para de pensar nisso, para de desejar algo que você não tem, para de querer fazer algo que você não pode. E eu não estou falando de pecados sexuais, muito pelo contrário. Toda essa ganância: ai, se eu pudesse ter, ai, como eu gostaria de ter, ai, como eu poderia fazer, ai, esse ai da nossa vida. Augusto Nicodemos, ele falou algo que me deixou, não vai estar escrito aqui, eu botei aqui, algo que me chama muita atenção e fala diretamente a mim. O principal objetivo do Evangelho não é fazer os seres humanos felizes. Puxa, Beto, que forte. Eu vim, me arrumei todo para vir na igreja domingo de manhã, tomei um banho, tomei um café, saí correndo, para você falar que o objetivo do Evangelho não é trazer uma satisfação para mim. Não! O autêntico Evangelho de Cristo não diz a respeito a colocarmos a nós mesmos em primeiro lugar, mas sim a Deus e aos direitos e reivindicações dele, não os nossos. Ponto. Amados, não é sobre mim, não é sobre vocês, é sobre Ele. Aquele que por amor enviou seu Filho para que através dele pudesse participar do seu resgate, e unicamente pela sua vontade, sem nenhum mérito meu nem seu,
mas pela sua soberana e maravilhosa graça. Cantamos aqui Rude Cruz. Se você observou e cantou, mas observou a letra, você observa que ele levou sobre ele, pagou. Rude Cruz. Sabe o que significa rude? Rude é uma coisa rude. Não é algo bonito. Não é algo encantador. Não é algo que as pessoas olham, ai que linda essa cruz. Ela é rude, porque foi ali que o Senhor morreu no meu lugar, no lugar de vocês, no nosso lugar. Aí ele se entrega. Ali ele se entregou. O objetivo do Evangelho não é fazermos nós felizes, mas sim nos enquadrar à vontade dele. Porque o que está separado para cada um de nós, amados, é maravilhoso. Não tema a morte como se fosse algo que termina a vida do homem, mas reconheça que após essa morte ressuscitaremos em Cristo, viveremos eternamente com o Senhor. Não sou eu que falo, Jesus revela isso a João, aonde não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá dor. É isso que nos aguarda, amados. Um lugar maravilhoso, um lugar esplendoroso, um lugar que, como eu falei, eu não quero morrer agora, mas eu tenho que tratar a minha vida sabendo que o que me aguarda é melhor do que eu vivo aqui. E se eu não tiver esse entendimento da eternidade, eu sou o mais infeliz dos homens. Eu sou o mais infeliz dos homens se eu não entender a eternidade. Versículo 21 e 24, para nós aqui encerrarmos. Depois fui para regiões da Síria e da Cilícia, ouvindo somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé e que no passado procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Louvado seja o Senhor pela vida de Paulo. Ele nos perseguia, ele perseguia os cristãos, mas agora ele prega o Evangelho da graça. Aqui diz que eles glorificaram a Deus a meu respeito, não a meu, a de Paulo. E se nós pudéssemos aplicar isso em nossa vida diante do pecado. Alguém falar: puxa, eu conheci o Beto no passado. Louvado seja o Senhor que transformou essa vida. Louvado seja o Senhor que transformou uma vida de pecador, um homem mentiroso, um homem corrupto, um homem, enfim, várias coisas. Eu não estou dizendo que eu sou disso tudo, não, tá, amado? Esse foi um exemplo. Daqui a pouco os amados ali vão dizer: puxa, foi lá, o pastor falou que é mentiroso, o pastor falou que é corrupto. Isso faz parte da natureza do homem. Eu só me incluo na palavra, porque no dia que eu não me incluir, você pode sair correndo por essa porta aqui. Tem um pastor chamado Marco Grande. Ele fala que se o pastor não abrir a Bíblia, não ler o versículo e ensiná-lo conforme o contexto, e se ele não pegar a palavra, saia correndo. Não sai nem andando, sai correndo.
porque você está no lugar errado. Paulo não só proclamava o Evangelho revelado, mas também apresentava um modo de viver que reflete essa nova realidade. Sua trajetória e seu testemunho servem como convite à consistência entre a pregação e a prática da fé. Vou falar novamente o que o Tiago falou. Amados, não sejam somente ouvintes, mas praticantes do que vocês aprenderam. Apliquem, vivam. Vamos aqui aplicar. Primeiro, a autoridade do Evangelho provém unicamente e exclusivamente de Deus. Não temos mais apóstolos, não temos pai apóstolos, não tenho mais ossos da vida, não precisamos mais. Não querendo ser rude, não precisamos de um papa para reger a palavra de Deus, para dizer o que eu devo fazer ou não. A palavra é suficiente. É suficiente. Não somos governados por mais ninguém, a não ser a revelação única do Senhor em nossas vidas. Suficiente. A transformação radical pela graça é o fundamento de nosso testemunho como crente. Transformação radical. Aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que mente, não minta mais. Aquele que não mais. Aquele que faz assado, não mais. Transformação radical para um fundamento que é o nosso testemunho. Sorria que você está sendo filmado. Nós estamos sendo vistos, observados, comparados em tudo que fazemos. Somos observados como tratamos as nossas esposas, como tratamos nossos filhos, como tratamos os nossos empregados, os nossos amigos. Somos observados. E não estou dizendo por Deus, porque Deus, na verdade, Ele está presente. Mas as pessoas olham como você anda. E aqui nós temos que nos preocupar com esse testemunho. O mundo diz que Deus deu a vida para cada um, para que cada um cuide da sua, não é? Nós temos que tomar cuidado da nossa, para que possamos dar testemunhas da transformação radical no qual o Evangelho trouxe em minha vida e na sua vida. E terceira e última, devemos permanecer livres. Amados, nós somos livres. Nós temos a liberdade das tradições humanas, reconhecendo em Cristo a suficiência da nossa salvação, rejeitando qualquer ensino que nos leva a acharmos que, primeiro, tenhamos mérito. Ninguém é salvo por mérito próprio. Eu não sou salvo porque eu sou bonzinho. Eu sou salvo porque o Senhor me salvou. Eu não sou salvo porque eu quero. Eu sou salvo porque o Senhor quer. Não depende de mim nem de você a salvação pessoal. Depende unicamente e exclusivamente da graça do Senhor. Então devemos rejeitar qualquer ensino que nos leva a acharmos que temos que acrescentar alguma coisa na nossa salvação. Não podemos.
temos que nos manter fiel ao chamado original do Senhor. Amém, amados? Fechamos os olhos, vamos orar. Pai eterno, obrigado, Senhor. Mais uma vez podemos estar reunidos aqui, domingo, como igreja, Pai, congregando como igreja, Pai. Obrigado pela oportunidade que temos aqui, Pai, de admoestarmos e sermos admoestados pela Tua palavra, Senhor, que possamos realmente sair transformados, Senhor, reconhecer a Tua bondade, reconhecer a Tua graça e principalmente, Senhor, que possamos ser testemunhas de um Deus maravilhoso, de um Deus poderoso, de um Deus que, apesar de não merecermos, mas pelo seu amor, pela sua graça maravilhosa, nos salvou. E é em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, amados? Amém.